Evangelho segundo a proposta de Mateus, 4º capítulo. Localize a leitura do versículo 1 ao versículo de número 4. Bem fácil de encontrar, abrindo o Novo Testamento. É o primeiro relato. Folhei algumas páginas. Localize o 4º capítulo. E o versículo 1, 2, 3 e 4. Meus amados, se possível for, dá uma olhadinha para o lado, provavelmente você vai encontrar alguém que está com frio. Mas dá um sorriso para ela de alguém que está aquecido porque acredita que Jesus está vivo, irmão. Os que encontraram, diga graças a Deus. Está escrito: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Dependendo da sua versão e tradução, vai dizer transforme em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, meus amados, antes de conversar sobre uma palavra ao meu e ao seu coração, eu preciso aqui apresentar minha gratidão a Deus, por mais um dia que nós podemos tentar ser útil ao reino do Senhor, afinal, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quantos aqui são gratos a Deus por tudo que ele tem feito? Quero também aqui em especial agradecer a Deus, louvar ao nosso Senhor pela vida deste lindo casal de pastores, pastor Daniel, pastora Juliana. Muito obrigado por tamanha generosidade, amor, carinho, pelo pastorado, que Deus retribua 1000 vezes mais. Somos privilegiados pelos pastores que nós temos aqui. Quem pode glorificar Deus por eles? Deus abençoe aos pastores que aqui estão, os amigos, amigas que revejo, que tenho, os intercessores. Quero acreditar que vocês vão dar glória, né? Eu estou muito feliz porque daqui praticamente a 2 dias eu vou completar 44 anos, né? Só 2 deu glória ali, mas tudo bem, né? Só dá glória no seu aniversário, só, né? Quinta-feira estarei completando, né? E congratulando aí 44 anos. E também 20 anos de conversão, né? Então é aniversário e também congratulando aí 20 anos que eu tomei a maior e melhor decisão da minha vida, né? Quando Deus colocou a mão no latão do lixo e me deu uma nova oportunidade, né? E eu posso estar aqui nessa noite tentando pregar a palavra de Deus, né? Queridos, quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? De fato, a passagem que nós temos perante os nossos olhos é um cenário bem experimentado, onde a Bíblia apresenta o momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai ser tentado pelo diabo, ou seja, Jesus vai se sujeitar a um processo de tentação. Inclusive, pastor Claudinho, é este cenário que por muitas vezes me gerou algumas indagações, onde comigo mesmo eu me peguei perguntando, como poderia o Filho de Deus ser tentado? Por que é que o Filho de Deus foi tentado? Qual a motivação de colocar o Filho de Deus num cenário de tentação? E para que nós venhamos concluir e entender o motivo a qual o próprio Deus
permitiu o filho estar em um cenário de tentação, nós precisamos ofertar alguns minutos e voltar em algumas porções e partes da história da Bíblia Sagrada, para que juntos, com coerência, nós venhamos chegar aqui no propósito da tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense comigo, senhores e senhoras. Deus, Ele criou os céus e a terra e tudo quanto nela há em apenas 5 dias. No 6º dia, Deus cria o homem do pó da terra. E agora o Senhor vai operar em Adão a primeira anestesia mundial. E após a primeira anestesia mundial, vem a primeira cirurgia mundial, onde Deus vai abrir a lateral de Adão e formar a Eva. Está ali o primeiro casal, Adão e Eva e Adão. Adão e Eva geraram a 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, corre e foge para o norte, que está fora do jardim do Éden. Porém, Adão e Eva transgrediram aquilo que o Senhor condicionou, aquilo que Deus os orientou, faltou a submissão. E o desejo deles agora é a onisciência, ter a ciência que Deus tem, só Deus pode ter. E eles são convidados a sair de dentro do jardim que estava no Éden. São sentenciados agora a peregrinar por toda a terra. Porém, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, que Adão e Eva continuaram a gerar filhos e filhas. E eles geraram a um filho por nome de Sete. Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malalel. Malalel gerou a Jarebe, Jarebe gerou a Enoque, Enoque gerou a Matusalém. Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E através da descendência de Sem, nós conheceremos Terá. Terá gerou a Abraão, Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a José. José agora está governando o Egito. É ele que vai administrar a gestão das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Porém, agora a dinastia do império de Faraó, dentro do Egito, dá continuidade na opressão e perseguição ao povo hebreu. E o livro de Gênesis termina, pastor César, meu nobre amigo, deixando claro que o povo hebreu agora torna a ser escravo do povo egípcio. Vem o livro do Êxodo e é inaugurado com o libertador, aquele que vai ser removido das águas para libertar ao povo de Israel. E quem é este homem? Moisés. Moisés agora, por 40 anos, está conduzindo o povo de Israel na tentativa de entrar em Canaã, a terra que mana leite, a terra que mana mel. Quando Moisés completa 120 anos, ele vai ser sepultado, sem entrar junto com o povo na terra de Canaã. Porém, Moisés preparou, discipulou e cuidou de um general por nome de Josué. E é ele que vai agora dar continuidade no projeto da entrada de Canaã. Josué é o homem que vai colocar a planta dos teus pés em Canaã, acompanhado de muitos jovens e mais uma porção de povos. Porém, Josué, ao contrário de Moisés, não preparou ninguém. E após a morte do capitão Josué, Israel se depara com uma brecha, uma lacuna, um espaço. Não tem mais um líder fixo, não tem mais alguém administrando e liderando o povo de Israel. Então entramos agora em um período chamado juizado de Israel, ou seja, os juízes de Israel. É o momento em que Israel, quando se depara com uma guerra, com uma peleja, alguém se levanta em nome do Senhor. Israel aponta e diz: eis ali um libertador, ou eis ali uma libertadora. Daí nasce a conclusão do juizado de homens e mulheres que julgaram a Israel. E são 16 personagens. Começa em um homem chamado Otiniel e vai até Samuel, profeta, juiz e sacerdote. E é nos dias de Samuel que Israel vai deixar a teocracia e vai conhecer a monarquia real. É o momento em que um homem vai assumir o trono para liderar, reinar,
coordenar, dar ordens ao povo de Israel. O primeiro rei é Saul, o segundo é o filho de Saul por nome de Esbibosete, o terceiro é Davi e o quarto é Salomão, filho de Davi. Porém o quinto rei, o filho de Salomão, quando assume o trono, um homem por nome de Roboão, através de maus conselhos e uma má gestação, ele vai dividir o território de Israel. Israel agora fica com uma porção no norte, nos nortistas, e uma outra porção no sul, os sulistas. Existem dois tronos para o povo de Israel, no norte e no sul e no norte. Porém, na dinastia de pai para filho, todos eles de alguma forma desagradaram o coração do Senhor. De alguma forma quebraram pactos e alianças. E o Senhor agora vai levantar a gestão profética, aonde profetas são levantados com braço forte, para profetizar tanto ao reinado do sul como ao reinado do norte. Vem a gestão dos profetas maiores, vem a gestão dos profetas menores. 39 livros no Antigo Testamento percorre narrando toda essa historicidade. Mas de Gênesis a Malaquias, todos os homens de alguma forma quebraram, transgrediram, não permaneceram com pactos e alianças dignas aos olhos do nosso Deus. Ou seja, perderam para a tentação, seja moral, seja imoral, ou seja amoral. E agora o céu precisa fechar essa brecha, essa lacuna, esse espaço, aonde criaturas humanas que o Senhor confiou, pactos e alianças cederam à tentação. E qual é o protocolo agora? Qual é a metodologia? Qual é o projeto? A profecia que Isaías proferiu se cumpriu, a dizer no capítulo 9, e o menino nasceu. E o menino nasceu. E o menino nasceu. Oh, glória! A profecia se cumpriu, o Messias, Yeshua HaMashiach, ele vai tabernacular no meio do povo. Ele assumiu o papel, ele aceitou a missão. Porém agora, qual é o método que o céu vai utilizar? Penso eu, em nenhum momento você vai ler isso na Escritura Sagrada. É um pensamento para nos conscientizar sobre o projeto divino. Deus olhando para o filho e dizendo: eu tenho um método, um projeto. Eu tenho um planejamento. E qual é o método, Pai? Você vai diminuir. Vai se cumprir aquilo que Paulo disse aos Filipenses capítulo 2. E esvaziando-se da sua glória. E o verbo esvaziar-se ali no grego é esgotar tudo o que tem. Sair de uma natureza e entrar em outra. Qual é o projeto, Pai? Você vai diminuir. Qual é a maneira de vencer, Pai? Você vai diminuir. Como é que iremos triunfar, Pai? Você vai diminuir. Como é que nós vamos redimir a criatura? Você vai precisar diminuir. A ponto do quê? De se hospedar, caber, ser instalado no ventre de uma camponesa, simples, pobre e humilde da periferia da Judéia. É lá a sua primeira habitação na terra. A primeira estação, o primeiro cenário que você vai estar é no ventre da camponesa, simples, pobre e humilde. Porque é ela que vai gerar o Emanuel, o Deus conosco. Oh, glória! Encerra-se aqui uma introdução rápida para nos conscientizar do cenário que eu pretendo chegar. Quem veio para o culto, diga glória a Deus.
inaugura-se o Novo Testamento. Cristo vai passando as suas gestações. Do ventre ele vai passar por Belém, do Belém ele passa pelo estábulo, do estábulo ele passa pela manjedoura, da manjedoura ele passa pelo caminho do Egito ele passa pela antiga e pobre Nazaré. Agora da antiga e pobre Nazaré, Cristo vai ter o reencontro dos reencontros. E por quê? É o momento que antecede o relato de Mateus capítulo 4, que é a proposta da mensagem, onde iremos exaurir e pontuar algumas lições. Porque o que antecede o cenário da tentação é o reencontro dos reencontros. E por que o reencontro dos reencontros? Porque aqui, no capítulo 3 do relato de Mateus, João, aquele que batizava, vai reencontrar o seu primo por nome de Jesus. E por que reencontro? Porque o primeiro encontro foi no ventre. E entre o encontro do ventre e entre o reencontro do tanque batismal por nome de Rio Jordão, nenhum escritor, nenhum evangelista, nenhum apóstolo sugere ou comenta algum encontro que eles tiveram sem ser no ventre ou no Rio Jordão. E o primeiro encontro é o encontro dos encontros. Só ouvi um aleluia meio amarrado ali, mas tudo bem, irmão. E por que o encontro dos encontros? Maria vai receber a visitação angelical. Gabriel vai dizer: ei mulher, descanse em paz, dorme tranquila, porque o que foi semeado no seu ventre não veio da terra, veio do céu. É o Emanuel, Deus conosco, é o Deus conosco, é o Filho de Deus que está no seu ventre. Ela fica impactada, senhores e senhoras. E agora no GPS, na localização, qual é o destinatário que ela coloca? A casa de Isabel. Ela está possuída de uma virtude. Em nenhum momento ela rejeitou a profecia do anjo Gabriel sobre a vida dela. E ela quis compartilhar com Isabel, que inclusive já tinha vivenciado uma experiência de também ser visitada de uma forma angelical por Gabriel. E quando ela chega na casa, na tenda de Isabel, que já está gestante de João Batista, ela diz e alerta sobre a profecia que ela recebeu. E o cenário, o texto bíblico diz que João Batista se alegrou muito no ventre de Isabel, a ponto dela ser cheia do Espírito Santo de Deus, irmão. Você já percebeu que quem ouve a palavra e fica muito feliz por ouvir a palavra, todos os que estão próximos ficam cheios, 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 cheios. Só repito uma vez: você já percebeu que quem ouve a palavra, se alegra com a palavra, regozija com a palavra, automaticamente ele torna-se um transmissor, e quem está perto, próximo, fica cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus. Só para saber, tem alguém que tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Então deixa eu perceber se já tem alguém que está sendo cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Oh glória! Oh glória! E quando nós falamos de Maria e Isabel, que não é a pauta dessa noite, mas é impossível não aprender com essas mulheres. Eu tive a oportunidade de pregar em um culto que congratulava o Dia das Mães, e eu deixei bem claro a dizer que mãe é algo tão maravilhoso que até Jesus escolheu ter uma. Só deu glória quem agradece a mãe que teve ou que tem, né, irmão? A minha já descansa no Senhor, então valoriza você que ainda tem. Reverendo, pastor e mestre Daniel, mãe é algo tão especial que Jesus escolheu ter uma. Nem ele ficou sem mãe. E você não valorizando a mãe que tem, irmão. Dá uma olhada para o lado e diz assim: agradece a Deus pela mãe que você tem, viu? Se ainda tem. Mas o que eu aprendo com Maria e Isabel?
Olha que interessante, e alguém precisa ouvir isso que vai ser proferido do púlpito da casa do Senhor. Maria era uma mulher nova, virgem, comprometida, e o tempo de Deus chegou cedo para ela, no começo da vida dela. Já Isabel, o texto informa na biografia dela que ela era avançada em dias e estéril, e se tornou grávida. Ou seja, o tempo de Deus chega para Isabel já no final. Para Maria chegou no começo, para Isabel chegou no final. E o tempo de Deus é assim. E o tempo de Deus é assim. Para alguns vai chegar no começo, mas para outros vai chegar no final. Mas não importa se chega no começo ou no final, o importante é que o tempo de Deus ele chega. O tempo de Deus ele chega. O tempo de Deus ele chega. Vou repetir só 2 vezes. O tempo de Deus ele chega. O tempo de Deus ele chega. Quem pode levantar a sua mão direita ao céu? Se possível for, receba esta palavra, igreja Mahanaim. Você não saiu da sua casa nessa terça-feira fria, não crendo que o Senhor teria uma palavra para você. Respira, relaxa, aguenta o tranco. Eu sei que às vezes você olha para o lado e diz: o tempo de Deus já chegou para ele e para ela, e eu, Senhor, ainda que chegue no final, o tempo de Deus ele é perfeito, o tempo de Deus ele vai te honrar, o tempo de Deus ele vai chegar. Então agradeça o tempo de Deus que vai chegar. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Tem pessoas aqui que o tempo de Deus já chegou, outras estão esperando, mas o importante é que ele vai chegar. O primeiro encontro foi no ventre. O segundo encontro, ambos já têm mais de 30 anos de idade. João Batista, primo de Jesus, está no cenário, preparando o caminho. E ele está batizando pessoas no Rio Jordão. E qual é o sermão? Discipulado de João Batista. Ele pregava dizendo: eu vos batizo com água, mas depois de mim. Eu vos batizo com água, mas depois de mim. Eu vos batizo com água, mas depois de mim. Eu vos batizo com água, mas depois de mim. Eu vos batizo com água, mas depois de mim. De repente, meu amigo Lucas, ele olha, e ele não vê mais quadrúpedes, ovelhas, numa fila indiana. Mas ele olha e diz: eis ali o cordeiro. Eis ali o cordeiro. Eu tanto falei sobre, eu tanto alertei sobre, eu tanto preguei sobre, ele chegou. Eis ali o cordeiro. Eis ali o cordeiro que há de tirar o pecado do mundo. Agora, para você dar glória, irmão, para você regozijar, pensa comigo, igreja. Nos dias de Adão e Eva, Deus sacrificou um cordeiro para salvar um casal. Nos dias de Abraão, nosso patriarca e pai na fé, Deus sacrificou um cordeiro para salvar uma família. Nos dias da prestação de serviço do tabernáculo, era sacrificado um cordeiro, por ofício sacerdotal, para salvar uma tribo. Só que nos dias de Jesus, ele não veio para salvar apenas um casal. Ele não veio apenas para salvar uma família. Ele não veio apenas para salvar uma tribo. João Batista apontou e disse: há de tirar o pecado do mundo. Jesus veio para salvar o mundo, e nós fazemos parte do mundo. Quem é grato ao Senhor, porque Ele veio como cordeiro para me salvar e te salvar. Oh glória! Oh glória! Aplauda Jesus! Oh glória! Oh glória! Um sacrifício bem maior, bem mais amplo, bem mais completo.
E agora eu peço permissão para voltarmos na passagem que eu sugeri na introdução. Quem me ouve, diga glória a Deus. Jesus está em um momento de glória no tanque batismal por nome de Rio Jordão. O texto diz que quando Jesus vai submergir as águas, o céu se rasga. E 400 anos de silêncio aproximadamente são interrompidos. Ninguém pergunta nada para o céu. Jesus não pergunta nada para o Pai. Não é uma conversa de baixo para cima, mas é uma resposta de cima para baixo. O próprio Deus brada a dizer: eis aí o meu filho que eu tanto amo. Eis aí o meu filho a quem eu me comprazo. Ou seja, a paternidade selando a identidade do filho. Um momento de glória sobrenatural, impactante. Irmão, tem noção do que é você estar andando em casa e você nem perceber? De repente um som como de muitas águas invade os quatro cantos da sua casa. Olha para você e diz assim: Marquinhos, você é meu filho. Isso é só para quem olha para o céu, irmão. Quem vive muito na terra não entende essas coisas, irmão. Só que o texto vai dizer que na sequência, o Espírito do Senhor conduziu Jesus Cristo até o deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui existe um alerta para a igreja do Senhor muito profundo. O que antecedeu o ataque do inimigo? Um momento de glória. O que antecedeu o ataque do inimigo? Um momento sobrenatural. E o que eu aprendo com Cristo nas Escrituras Sagradas? Momentos de glória são sinalizadores que antecedem o ataque do inimigo. Quem veio para o culto? Nós precisamos entender que quanto mais cheio do Espírito Santo, isso não inibe o ataque do inimigo. Não pense você que quanto mais cheio, mais o inimigo recua. Jesus vem de um momento de glória, de uma experiência sobrenatural, impactante e única. O próximo capítulo, a próxima página, a próxima estação é um ataque do inimigo. E o que eu aprendo? Quanto mais cheio, mais vigilância. Quanto mais cheio, mais guarda levantada. Quanto mais cheio, mais eu me monitoro. Quanto mais cheio, mais eu obedeço. Quanto mais cheio, mais eu preciso firmar os meus pés. Oh glória, Deus está aqui nessa noite. O problema é que às vezes a igreja tem uma experiência sobrenatural e baixa guarda. Mas o próximo capítulo é um inimigo se revelando a mim e a você. Mas qual é a nota de rodapé que me consola? Maior que o lugar que estamos é quem nos coloca no lugar. Só um ali deu glória. Maior do que a circunstância que você está é quem te colocou nessa circunstância. Mas qual a diferença da tentação de Jesus e a nossa tentação? Simples, é que a tentação de Jesus é ela que veio até Jesus. E na maioria das vezes a nossa tentação somos nós que vamos até ela. E não finge que não é com você, viu? Quem está no culto? Pastor Daniel, a tentação de Cristo é ela que vai até Jesus. E a nossa, na maioria das vezes, somos nós que vamos até ela. É nós que olhamos, é nós que ouvimos, é nós que emprestamos o nosso tempo. Vou repetir, somos nós que olhamos, somos nós que ouvimos, somos nós que emprestamos o nosso tempo. E o texto informa, como disse, é um cenário muito experimentado. Passados-se 40 dias, segundo a leitura de Mateus, porque quando você lê João Marcos, neste mesmo cenário, ele vai dizer que foi durante os 40 dias a tentação, e não após os 40 dias. Já Mateus, ele vai sugerir que após os 40 dias. Quem se revela? O vil tentador, o diabo.
E qual é a proposta do diabo? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Neste primeiro diálogo diabólico tem 3 questões. Quando ele diz, se tu és o Filho de Deus, ele questiona a identidade de Jesus. Quando ele diz transforma, ele questiona a capacidade de Jesus. Pedra em pão, ele questiona a providência na vida de Jesus. Mas olha que interessante, transforma essa pedra em pão. A gente já está caminhando para o desfecho final. Jesus poderia transformar a pedra em pão? Sim ou não? É pecado transformar a pedra em pão? Sim ou não? É claro que Jesus poderia transformar. É claro que não é pecado transformar a pedra em pão. Mas por que é que o diabo sugere no seu ataque diabólico, cruel e covarde, após a consagração de Cristo, que ele deveria transformar a pedra em pão e Jesus não transforma? Primeira lição que eu gostaria de exaurir daqui. Jesus estava desconstruindo o ataque de Satanás da seguinte forma. Jesus estava ensinando a seguinte lição. Eu não vou transformar a pedra em pão por esse motivo mesmo. Porque eu não sou o meu autoprovedor, eu sou filho do provedor. E eu sendo filho e o Senhor sendo pai, é Ele que provém. Oh glória! Só 2 fingiu ou ameaçou que entendeu ali. Era Jesus dizendo, eu sou filho e Ele é pai. A providência humana tem manutenção humana? Sim. Tem participação humana? Sim. Mas a causa. Mas a origem. Mas quem envia? Era Jesus dizendo ao diabo, eu sou filho, eu tenho pai. E o meu pai provém a minha mesa. E eu não estou sozinho. E se eu sou filho, eu não sou o meu autoprovedor. Porque quem provém o meu pão é o meu pai. Quem é grato ao pai aqui nessa noite? Confia na providência do pai, que ela vai chegar. Oh glória! Por que é que Isaac suportou, mesmo ciente que haveria sacrifício? É porque Abraão acreditava em Deus, Isaac acreditava no Pai. Então continue acreditando no Pai, que o Cordeiro chegará, irmão. Oh glória! Primeira lição, Deus é o Pai, Cristo é o Filho. Então não sou meu autoprovedor, eu tenho quem provém, Ele é o Pai. Segunda lição que eu quero extrair e aplicar para as nossas almas aqui nessa noite. A sua ausência de pão não anula a paternidade de Deus sobre a sua vida. Oh glória! Eu não tenho pão, mas continuo sendo filho. Está difícil, mas eu continuo sendo filho. A porta se fechou, mas eu continuo sendo filho. Eu estou chorando, mas continuo sendo filho. Está doendo, mas eu continuo sendo filho. Me decepcionaram, mas eu continuo sendo filho. Me frustraram, mas eu continuo sendo filho. Disseram que não tem mais jeito, mas eu continuo sendo filho. Estou juntando as moedinhas, mas eu continuo sendo filho. Não tenho pão, mas eu tenho pai. Mas eu tenho pai, mas eu tenho pai. Mas eu tenho pai, mas eu tenho pai. Oh glória! A falta de pão não anula a paternidade de Deus, irmão. Oh glória! Jesus não tinha pão, mas continuava sendo filho. Dá uma olhada para o lado e diz assim, quando faltar pão, não vai faltar o pai. Oh glória! Oh glória! Eu sei que às vezes você olha para a direita e esquerda, passa algumas crises existenciais,
Fala, será que Deus virou as costas? A ausência de pão não anula a paternidade. Terceira lição que eu quero exaurir e pensar, e essa é para você da glória pentecostal mesmo, irmão. O diabo sempre vai chegar atrasado. Só dois fingiu que entendeu mais ou menos ali, Lucas. Pastor Daniel, o diabo sempre vai chegar atrasado. O texto é claro, é só você sequenciar os fatos. 40 dias antes, o céu se abriu e disse, é meu filho. Foi selado com a paternidade. Passa-se 40 dias, quem chega? Querendo assumir o assunto? O diabo. Mas ele chegou 40 dias depois. E ele diz, se tu és o filho. O diabo sempre vai chegar atrasado. Porque a resposta que ele pediu 40 dias antes, o céu já havia declarado. E o que eu aprendo aqui sobre as nossas vidas, o inimigo sempre vai chegar atrasado. Pregador, eu não entendi, quem vai chegar primeiro? É Deus. 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 É Deus, é Deus, é Deus. Se você não regozijar, tem coisa errada. O inimigo vai chegar atrasado, sempre vai chegar atrasado, sempre chegou atrasado. Quem vai chegar primeiro? É Deus, 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 é Deus. O inimigo vai chegar atrasado na sua casa, no seu casamento, no seu projeto, no teu sonho, nas tuas finanças, na tua saúde, sobre os teus filhos, sobre o seu ir e vir, porque quem chega primeiro na sua casa, nos teus sonhos, nos teus projetos, no teu casamento, na tua finança, na tua saúde, não vem da terra, ele assiste a terra. Quem chega primeiro é Deus, é Deus, é Deus, irmão. Oh glória, oh glória. Você pode dizer para duas pessoas nessa noite com amor e carinho, o diabo vai chegar atrasado, quem vai chegar primeiro é Deus. Oh glória, oh glória. Só para você regozijar, quem é o dono do tempo é Deus. Sequenciando, nós precisamos tomar certos cuidados. Jesus poderia transformar a pedra em pão? Sim, como já foi dito, é óbvio, Ele é o Senhor. Eu creio piamente na união hipostática. Jesus Cristo é Deus e Deus é Jesus Cristo. Eu creio absurdamente nisso. Tem mais alguém que crê? E no Oriente Médio, as pedras, de longe, no deserto, depois de uma êxtase de miragem, se você olhar para uma pedra no Oriente Médio, as pedras lembram os pães do Oriente Médio. Então, numa miragem de longe, pão parece com pedra e pedra parece com pão. E o que Jesus estava nos ensinando aqui? Cuidado para não comer pão com gosto de pedra. Vocês estão aí mesmo? Pão com gosto de pedra, a digestão é horrível. Tem pão que parece pão, mas é pedra. Vou deixar você processando o download aí, irmão. O Luing. O pessoal do tráfico aí entende melhor do que eu. O Luing. Não falei nada, olha lá, já virou o ponteiro. Quem está aí? Jesus estava nos ensinando, igreja, cuidado, para não pensar que é pedra e é pão. E comer pedra, pensando que é pão, a digestão a curto, médio e longo prazo, ela virá.
Por várias vezes eu ouvi alguém dizendo que o inimigo usou a palavra aqui nesse cenário. Mas se você perceber, não é o inimigo que traz a palavra para o diálogo, quem traz é Jesus. É Jesus que diz, não, vamos mudar de assunto, vamos colocar a Bíblia aqui entre nós? Vamos colocar a palavra entre nós aqui? É Cristo que vai dizer, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito. Então quem traz a palavra para o cenário é Cristo e não é o inimigo. E Jesus vence o inimigo na palavra. Porque quem traz a palavra para o cenário é Cristo e não é o inimigo. Repito, Jesus vence o inimigo na palavra. Porque quem traz a palavra para o cenário não é o inimigo, é Cristo. Porque quem segue a Cristo vai trazer sempre a palavra para o cenário. Agora pensa comigo, quem ataca Jesus? O diabo. Singular, um ser. Foram 3 ataques, mas hoje, resumidamente, a gente está trabalhando o primeiro ataque. Só que no desfecho, o texto diz que após todo esse processual, vieram os anjos, plural, e serviram a Jesus com bandeja. Agora faz uma matemática comigo. Quem ataca? O diabo, singular. Quem serve? Anjos, plural. Não. Repito. Quem ataca? Um ser. Quem serve? Vários. Para cada ataque do inimigo que você vencer, suportar, não ceder, respira, porque existem várias providências, várias portas, várias bênçãos. Para cada ataque do inimigo que você vence, Deus abre várias portas, Deus te abençoa de várias maneiras, Deus te honra de várias formas. Porque Deus sempre vai ter muito mais do que o inimigo tem para oferecer, irmão. Quem ataca o inimigo, quem serve os anjos. Olha para o lado e diz assim, suporta. Diga, suporta. Que Deus vai te abençoar de várias formas. Se coloque de pé nessa noite. Mas não pare de glorificar a Deus. Quem me ouve, diga glória a Deus. Nós falamos de providência aqui nessa noite. E eu queria convidar você que acredita que Deus vai destravar essa providência e vai te honrar, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Você que está esperando uma providência, seja na área financeira, material, familiar, uma causa na justiça, um valor que você está guardando, a libertação do seu filho, a cura de um ente querido, é uma providência. Eu queria orar por você, saia do seu lugar, oh glória. Enquanto os nossos amigos estão se preparando para nos abençoar com louvor, eu quero orar por você. Você que acredita que o Pai é o provedor. Oh glória! Não tenha vergonha, nós só queremos orar e te abençoar. E você vai testemunhar que a providência chegou. Oh glória! Você que vai permanecer no seu lugar, estenda a mão para cá, nos ajude a interceder por este povo, porque a vitória deles é a sua vitória. Oh glória! Feche os teus olhos, se possível for, coloque a sua mão no coração. Quem te conhece é Deus, quem conhece a sua intimidade é Deus, quem sabe da sua necessidade é Deus. De repente você se sente como alguém que está sem pão.
mas o provedor, Ele te assiste nessa noite. Deus vai te honrar, Deus vai providenciar. Oh, aleluia! Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós cremos e concordamos que o Senhor é o Deus da igreja Mahanaim. Ó Pai, muito obrigado por este culto, obrigado por esta noite, obrigado por cada alma que aqui está. Mediante a sua palavra, Senhor, uma coisa eu te peço. Ó Deus, providencia, Pai, sobre os teus filhos. Ó Deus, providencia, seja na área que o teu filho clama, pede, suplica. Não deixa eles voltarem sem o pão da providência. Toca, meu Senhor, na alma dele e dela. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que cremos e pensamos. Ó Pai, está aqui homens e mulheres que estão concordando que o seu altar é poderoso para liberar uma palavra. Destrava, Senhor, no mundo espiritual, destrava no mundo sentimental, destrava no mundo material. Ó Pai, envia, Senhor, abre as comportas sem medida e sobremaneira. Oraio, viaio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Pai nosso, oh glória, no céu. Eu creio que o Senhor está derramando providências aqui. Obrigado, Jesus. Oh glória, oh glória, tem providência, tem providência. Providência, tem providência. Oh glória, Pai nosso no céu. Eu creio. Da providência, Deus vai providenciar. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Deixa o céu descer na terra como tem providência, tem providência. Deixa o céu descer. Apenas creia, oferte a sua fé. Nesse momento, oferte a sua confiança em Deus. Permanece crendo que a providência vai chegar. Oh glória, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Tem providência, tem. Deixa o céu descer, deixa o céu descer.
instrumental, meus queridos. Que Deus abençoe. Que este grupo de louvor continue sendo uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Escute o que eu vou lhe dizer, faço isso e devolvo o microfone. Quem me ouve, diga glória a Deus. Você vai escolher de 2 a 3 pessoas, homem com homem, mulher com mulher, a não ser que seja casal ou parente, por respeito ao sexo oposto. Vai dar um abraço poderoso, cheio de Deus, que nem Isabel ficou nessa pessoa, e vai dizer bem assim: respira, porque não vai faltar providência. Você pode fazer isso agora, mas dá um abraço de crente, irmão. Chora com ele, chora com ela. Diga: respira, porque não vai faltar. Não vai faltar providência.